1 João capítulo 1, verso 7. Nós vamos falar sobre caminhar na luz. Será que você tem caminhado na luz? Será que você tem caminhado com o Senhor? Será que de fato você tem feito isso? É o que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar nessa noite. 1 João capítulo 1, no verso 7. E meus amados da mídia, vocês que são abençoados, nós vamos passar aquele videozinho que eu tinha combinado com vocês, tá? Ok? Vocês são bênção. Vocês são bênção. 1 João capítulo 1, verso 7. Outra coisa. O que aconteceu hoje serve para te mostrar que você não tem que depender disso aqui. Vocês estão aí? Então traga sua Bíblia. Ou traga, bote uma Bíblia boa no seu tablet, no seu celular para você usar. Não tem problema nenhum. Eu uso. Tá bom? Mas não dependa do telão da igreja. Tá? Outro puxão de orelha. Com amor. Vamos lá. 1 João capítulo 1, verso 7. Ah, Senhor. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta, irmão. Quantas pessoas você pode chamar de irmão de verdade? Pensa, fica calmo, tranquilo. Quantas pessoas você pode chamar de irmão de verdade? Não é seguidor, não é colega, não é aquele amiguinho de cadeira de igreja. Eu ia falar banco de igreja, mas banco agora está tão antigo, né? Amigo de cadeira de igreja. Não, não é isso. Irmão, alguém com quem você caminha, alguém com quem você luta e alguém com quem você cresce junto. E a maioria de nós, irmãos, tem muitos conhecidos dentro da igreja, mas poucos irmãos de fato. Isso não é problema de personalidade, isso é um problema espiritual. Porque eu vou falar para você uma coisa: se você não tem pelo menos 2 amigos dentro da igreja, você não fica na igreja. Eu vou repetir porque isso é uma estatística e eu não estou falando isso agora. Quem é mesmo mais antigo sabe que eu falo isso pelo menos há 18 anos. Se você não tem amigos na igreja, você não fica na igreja. Você precisa gerar de 2 a 3 amigos dentro da igreja para você permanecer na igreja. E o que é amigo, irmão? É aquele que luta com você, é aquele que chora com você, é aquele que te conhece, é aquele que tem a chave para abrir a tua geladeira. E aí? A maioria de nós, irmãos, tem muitos conhecidos, mas poucos amigos. E o apóstolo João, ele nos traz hoje uma conexão que pode nos surpreender. Andar na luz produz comunhão. Olha, não tinha parado para pensar nisso? Brincadeira. Andar na luz produz comunhão, irmãos. Se você anda na luz, você vai ter comunhão. Isso não é opcional. E isso também não é para as pessoas que são extrovertidas, para aquelas pessoas que sorriem muito. Não, isso é um sinal de quem realmente está vivendo no Espírito. E mais, essa comunhão não é apenas relacional, ela é protetora. Essa comunhão, ela é uma arma. E nós vamos entender por quê, irmão, que essa comunhão é como se fosse um muro de proteção. Os amigos, os irmãos de fato, irmão, que caminham conosco, eles servem como um muro de proteção. Eles servem como pessoas que vão nos suportar
E suportar aqui, irmão, não é aguentar a gente, é dar suporte, é nos levantar, é nos empurrar para prosperar, é nos empurrar para adiante, é nos incentivar à prática das boas obras. É isso que significa você ter um amigo e você ter um irmão. Mas o que é comunhão de verdade? A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é separar a comunhão de amizade. Quando nós falamos de comunhão, a maioria pensa no almoço depois do culto, num grupo de WhatsApp animado, em pessoas extrovertidas com os amigos. Isso pode ser bom, mas isso não é comunhão. Isso é conhecimento. Isso aí é rede de relacionamento. Relationship, como diz a galera aí, que gosta do inglês. Você tem uns relacionamentos, você é um cara muito bem estruturado em relacionamento, legal, mas isso não é comunhão. Comunhão, irmão, é paz e transparência. Porque a comunhão verdadeira, ela começa dentro de você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Isso é óbvio, né? Como é que você vai entregar aquilo que você não tem? Como é que você vai ter comunhão com alguém se você não tem comunhão com você mesmo? Você é uma boa companhia para você? Isso é uma boa pergunta, né? Você aguenta ficar sozinho com você mesmo? E quando eu digo sozinho, é sem celular, sem musiquinha de fundo, sem YouTube. Pensa assim, nós temos uma praia lindíssima. Aliás, a nossa cidade é uma cidade fantástica, linda. Qual foi a última vez que você chegou na frente da praia? Não estou falando para você mergulhar em Cambori, não, tá? Não faça isso. Por favor. Eu estou falando para você sentar ali na frente da praia e admirar um pôr do sol, um nascer do sol. Antigamente, bem antigamente, quando eu era menor, papai levava a gente no aeroporto para ver avião subir e descer. Ali no aeroporto de Vitória tinha uma salinha em cima, né? A gente subia ali e ficava olhando os aviões. Hoje nós podemos fazer a mesma coisa, olhando para a praia. Mas pensa bem, qual foi a última vez que você ficou sozinho com você mesmo? Você é uma boa companhia para você? Porque pensa bem, irmão, esse é um raciocínio lógico. Se você não é uma boa companhia para você, por que você vai ser uma boa companhia para os outros? Então nós precisamos ser primeiro uma boa companhia para a gente. Nós precisamos ser agradáveis conosco mesmo. Você precisa ter comunhão com você mesmo. E aí, tendo comunhão com você mesmo, você vai ter comunhão com os outros. Vocês estão aí? Amém? Esse amém está tão xoxo. Vou perguntar de novo. Vocês estão aí? Amém? Estão começando a melhorar. Senão eu vou pedir para os obreiros levantar a temperatura do ar-condicionado, botar lá em 30 graus. Eu já falei que esse é o perigo da gente fazer uma igreja muito confortável. Você chega aqui, aí começa a baixar a pressão, aí daqui a pouco você está dormindo na cadeira. Não durma. Não durma. Ó, eu vou orar aqui e eu vou te dar a unção do cotovelo santo. Se tiver alguém dormindo do seu lado, você, pá, com amor, tá? Com amor, dá aquela cotoveladinha assim com ele, para ele acordar, viu? Aleluia. Ter comunhão. Aleluia. Ter comunhão é primeiro ter paz no coração e depois levar essa paz ao coração dos seus irmãos, irmão. É amar sem fingimento. Romanos 12, verso 9 e verso 10. Abre aí. Fala bem assim: o amor deve ser sincero. Detestai o que é mal, apegai-vos ao que é bom. Sede afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Olha só. O amor sem fingimento, irmão, é ser transparente. Não é perfeito, mas real. A comunhão, ela não suporta uma coisa chamada máscara. Gente, mascarado na igreja, olha, uma hora vai cair essa máscara, viu?
Eu estou falando isso aqui do altar. Não existe lugar para gente mascarado na igreja. Porque você pode enganar as pessoas durante um tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Mas na igreja, irmão, existe uma coisa chamada perdão. E existe uma coisa chamada amor. E o amor, ele age em misericórdia. Então, quando nós confessamos as nossas faltas, nós somos perdoados. Zera e nós caminhamos juntos. Até porque ninguém pode apontar dedo para ninguém. Quem pode acusar o outro de qualquer coisa, se todos nós somos pecadores? Pecadores arrependidos, pecadores transformados, pecadores que lutam contra o pecado. Vocês estão entendendo aí, amém? É isso. Então a comunhão é a mesma, é caminhar na mesma direção, irmão. Comunhão é caminhar no mesmo espírito. A palavra grega usada aqui para comunhão é koinonia. É compartilhar o mesmo, significa koinonia. Eu estou compartilhando o mesmo sentimento, estou compartilhando o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo propósito, a mesma visão. Eu estou compartilhando as mesmas coisas, estou caminhando na mesma direção que o meu irmão. Então é o mesmo propósito, a mesma caminhada, o mesmo Senhor. Não é apenas se gostar, irmão, é estar apontado para a mesma direção. Porque eu posso gostar de uma pessoa e essa pessoa está indo em outra direção. Isso é amizade. Comunhão é eu gostar de alguém e estar caminhando junto com ela. Isso é comunhão. Você pode sorrir para alguém toda semana na porta da igreja, irmão, e nunca ter comunhão com ele. Você pode ter comunhão profunda com alguém que está a 1000 quilômetros de distância, porque você compartilha do mesmo espírito. Comunhão não é proximidade geográfica, é proximidade espiritual, é andar junto na mesma luz. Comunhão é bênção em ação. Então, se comunhão é compartilhar o mesmo espírito, é caminhar na mesma direção, meu irmão, ela necessariamente se expressa em ações. E essas ações têm uma declaração clara: o outro acima de mim. Honrar mais o outro do que a mim mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Eu amo Filipenses, a carta da alegria. É a carta da alegria, Paulo na prisão. É a carta da alegria e a igreja sofrendo. Paulo está mostrando que nós podemos ter alegria mesmo em tempos difíceis. Viu? Filipenses 2, 3 e 4 fala assim: não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é ser fofoqueiro aqui, tá? Não é ficar observando a vida dos outros, cuidar da vida dos outros, é saber da vida dos outros. Ei, não é isso. Cuidar da vida dos outros é cuidar da vida dos outros mesmo. É você dar suporte para o irmão que está no hospital. É você pagar a conta de alguém. É você ajudar quando você precisa ajudar. Sim. É você estender a mão. Às vezes é simplesmente você parar, sentar e ouvir alguém. É você dar um abraço em alguém. É isso, irmão. Paulo está dizendo: na comunhão cristã, eu sou a torcida do meu irmão. Eu sou aquela pessoa que diz: vai, você vai conseguir. Vai, eu sei que Deus é contigo. Vai, olha só, você é capaz. O Espírito Santo de Deus está em você. Você vai prosperar. Eu sou a torcida do meu irmão. Eu sou aquele que incentiva meu irmão. Eu reconheço o dom dele. Eu reconheço o talento dele. Eu abro espaço para que ele possa crescer. Eu dou o suporte para que ele desenvolva o seu potencial em Cristo. Comunhão, meu irmão, é liberar o outro para prosperar. É abençoar o meu irmão, não apenas fazer uma oração bonita por ele. E abençoar significa liberar para prosperar. O que é liberar para prosperar? É levantar,
é incentivar, é dar, é investir, é colocar nas mãos dele tudo que você recebeu de Deus para poder fazer avançar. Então agora talvez vocês estejam entendendo por que eu estou tão feliz hoje. Porque eu vejo uma jovem de 14 anos aqui no violão pegando uma prova violenta, viu, Lulu? Deus te abençoe. Porque eu vejo uma Letícia que até pouco tempo atrás não sabia ré, dó, mi, fá e está solando hoje aqui para a glória do Pai. É porque eu vejo Matueza, Raíssa aqui orando com uma desenvoltura que já tem 1 milhão de anos que está aqui, mas que eu sei da dificuldade que é para orar, e que vocês não sabem, mas eu sei. É quando eu vejo um Bernardo subir aqui e estar desenvolto aqui, falando das coisas de Deus de uma forma preciosa, irmão, e a gente desde pequeno está trabalhando e semeando a vida dele, e isso está sendo feito em cima de todos vocês, isso é, irmão, abençoar, é liberar para prosperar, é isso, treinamento. Eu acredito na igreja local, irmão, eu acredito. Se tem um pastor que acredita na igreja local, sou eu penso que a igreja local é a resposta de Deus para tantas coisas que está acontecendo aí. Aqui é o lugar de transformação e de crescimento espiritual no Senhor. É aqui. Tem muitos outros lugares que são ótimos, mas a igreja do Senhor, esse é o local para você crescer, para você frutificar, para você ser abençoado e para você alcançar todo o pleno potencial de propósito na sua vida. Se você entender isso, meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas a teu respeito. Mas você precisa entender isso. Mas aqui, irmão, está um ponto que incomoda. Quando a gente investe em alguém, quando a gente dá moral para alguém, é isso mesmo, estou dando moral para que a pessoa possa fazer. Vai lá, faz, você consegue, você é bom, Deus está com você. É isso. Tem um ponto que incomoda aqui, e que por isso que talvez a comunhão em muitos lugares ela não acontece. E em muitos lugares que eu estou falando aqui não é lugar geográfico, muitos corações ela não acontece, porque isso às vezes significa que o meu irmão vai brilhar aonde eu vou ficar na sombra. Veja, eu estou investindo no meu irmão, aí o que acontece? Ele vai brilhar mais do que eu. Ele vai brilhar, a luz de Deus vai para cima dele, e eu vou ficar na sombra. Lembra de Saul? Saul da Bíblia? Saul, irmão, era o rei de Israel. Mas quem matou o gigante? Vocês estão aí, amém? Davi matou o gigante. Aí quando voltaram para a cidade, falaram assim: Saul matou os seus milhares. Ei, irmão, milhar é um negócio, né? Mais de 1000, é gente pra caramba. Mas Davi matou 10 milhares. O que aconteceu com o coração de Saul? Se ele entendesse, irmão, os borogodó do Espírito, ele ia falar assim: beleza, eu matei milhar, Davi matou 10 milhares, já são 11 aí, tamo junto. Vem cá, Davi, vamos comigo. Se você matou 10, você vai matar 20, você vai matar 30, e nós estamos juntos. E você vai me ajudar a crescer o reino de Israel. Esse era o pensamento. Eu oro, irmão, por uma igreja onde as pessoas vão alcançar o pleno potencial, onde você vai ser usado no seu lugar de trabalho, onde você vai, meu irmão, ser o porta-voz de Deus nesses lugares onde eu não vou. Eu posso alcançar aqui umas poucas pessoas, mas você pode alcançar milhares de pessoas aonde você está. Tem pessoas aqui que podem alcançar cidades inteiras. E eu glorifico a Deus por isso, porque é o reino que importa, irmão. Paulo plantou, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Veja,
O problema, a questão toda não é nem quem planta, nem quem rega, mas é Deus que dá o crescimento e escolhe as funções de cada um. E lá no céu, meu irmão, se você plantou, se você regou do jeito que Deus falou, você vai ser recebido pelo Senhor, e o Senhor vai falar assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra na celebração, porque você cumpriu tudo aquilo que você foi chamado para cumprir. É só isso. Quando eu sei, irmão, que o meu irmão vai crescer, e eu estou em comunhão com ele, o que eu preciso fazer é fazer com que ele cresça ainda mais. Porque eu devo torcer, eu devo suportar, eu devo investir, porque o meu chamado não é competir, o meu chamado é somar. Todos nós aqui temos um único propósito, eu e você, a minha família, a sua família. O único propósito: glorificar o Senhor Jesus e fazer com que o reino de Deus cresça sobre a face da terra. Comunhão genuína não tem espaço para ciúme espiritual. Quando meu irmão cresce, o reino cresce, e eu celebro isso. Ponto. É por isso que eu não tenho ciúme se a igreja do lado está crescendo mais que a nossa. Eu celebro. Sabe por quê? Porque é o reino de Deus que está crescendo. Mas eu quero que a nossa cresça também, tá? Que fique registrado. E por isso que nós precisamos caminhar juntos. Existe um preço da comunhão que nós precisamos pagar, irmão. E eu preciso ser honesto com vocês agora, porque a Bíblia é honesta. Viver em comunhão verdadeira vai custar alguma coisa. E o preço vai ser pago exatamente por aqueles com quem você está tentando ter comunhão. Muitas vezes você vai ser mal interpretado, você vai ser frustrado, você vai ser julgado e condenado, você vai ser, meu irmão, rejeitado, e às vezes por pessoas da própria comunidade que ainda não entenderam o amor do Pai. Isso dói. E eu não estou aqui minimizando, irmão. Dói muito quando você é mal interpretado, quando você investe e é menosprezado, quando você abre o coração e é ferido. Dói. Eu estou falando de coisas verdadeiras aqui para vocês. Eu estou falando de espírito de vida. Hoje o Senhor vai curar o nosso coração, e o Senhor vai nos impulsionar para fazer coisas poderosas na nossa casa e no nosso trabalho e aonde quer que você colocar os seus pés. Me acompanha aqui, vem comigo. Não viaja agora não, fica aqui. A nossa luta, irmão, não é contra pessoas. Muito embora a gente possa entregar o nosso melhor e a pessoa pegar esse melhor, amassar e jogar fora, não interessa, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. E não importa o que o outro faça com o presente que você entregou, importa que o teu Deus mandou você entregar o presente, e você fez aquilo que o teu Deus mandou. Você está entendendo aí, amém? O que o outro faz não pode mudar quem você é. Você é filho de Deus, você é um escolhido do Pai. Ah, pastor, mas me feriram. Jesus te cura. Irmão, não tem espaço para gente ferida dentro da igreja. Esse negócio de, eu estou ferido, eu continuo ferido. Não, isso é mentira. Você continua ferido se você quiser, porque existe uma coisa chamada perdão. E o perdão veio para curar a igreja do Senhor. Deus vai curar o seu coração. Ele cura o meu, por que não vai curar o seu? Vai curar, irmão. Mas para isso, você precisa entregar o seu coração de fato ao Senhor. Não é fácil a gente pedir perdão ou perdoar. Isso é algo sobrenatural, e que nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida para fazer isso. Por isso a comunhão. Mas eu quero dizer para vocês lá, Efésios capítulo 6, verso 11 e verso 12. Isso aqui é bacana, hein? Presta atenção. A nossa luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra a sua esposa, marido. Esposa, você não está lutando contra seu marido.
Deu para entender? Nós não estamos em luta um contra o outro, irmão. Irmãos da igreja, vocês não estão em luta contra o seu pastor, nem contra qualquer outro irmão da igreja, nem contra qualquer liderança. Vocês não estão em luta. Não estão. A chave que muda tudo é isso, irmão. Tem uma pessoa que machucou você, que feriu você, que traiu você, que arrebentou com você. A sua luta não é contra ela. Pastor, então contra quem é minha luta? Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para que possam firmar-se contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O seu irmão que te magoou não é seu inimigo. Ele pode estar sendo usado pelo inimigo, mas ele não é o inimigo. Quando você entende isso, para de gastar sua energia lutando contra carne e sangue, irmão, e você começa a lutar contra o que realmente está atacando a sua comunhão. A clareza sobre o inimigo real muda completamente o seu próximo passo. Você para de destruir o relacionamento e começa a defender a comunidade. Tem muita gente que desce o pau na igreja, desce o pau no pastor, desce o pau na liderança, aleluia, está tudo errado, irmão, sua luta não é contra mim, sua luta é contra Satanás. A minha luta não é contra você, a minha luta é contra Satanás, que quer roubar a nossa comunhão, quer destruir a comunhão da igreja. Então qual é o remédio? Qual é a resposta para quando a comunhão custa caro demais? Nós temos um remédio que cura tudo, irmão. Eu já falei dele aqui. O perdão. E eu vou continuar falando a respeito de arrependimento e perdão até quando Deus mandar eu parar de falar. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Olha só o que Paulo está falando para a igreja de Colossos. Suportai-vos uns aos outros e perdoai as queixas que tiverdes uns contra os outros. Perdoai como o Senhor vos perdoou. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Perdoar não é ser ingênuo. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi normal e aceitável. Não é isso que significa perdoar. Perdoar é reconhecer que há um juiz mais competente do que eu para lidar com isso, e o nome dele é Deus. Deus é muito mais competente do que eu para lidar com todas essas questões. Ele conhece os corações, Ele conhece as intenções, Ele conhece o que está por trás de cada ação. E quando eu entrego nas mãos dele, eu me libero para continuar caminhando na luz, sem o peso da amargura me tirando a comunhão, irmão. Então, vista a armadura de Deus e não tire mais. Hoje eu vim aqui falar isso para você. Você está lutando uma guerra espiritual com armas carnais. Você está achando que são pessoas que estão te atacando, quando na verdade é o reino das trevas que estão te atacando. A nossa luta não é contra pessoas, gente. É por isso que Paulo não fala em colocar a armadura de Deus somente quando está em crise. Não é só quando você está em guerra, ali naquele momento de fight espiritual. Paulo fala, querido, vestivos. O que é vestivos? É um presente contínuo. Eu amo português, tá? Presente contínuo significa que você tem que estar constantemente vestido. É algo contínuo. É algo que acontece agora, que acontece daqui a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o resto da sua vida. A armadura é para ser vestida. Hoje, amanhã, na segunda-feira, no domingo de comunhão, no dia em que você foi ferido, a armadura não é para quando você está sendo atacado, é para quando você está firme, sustentando a comunhão, recusando-se a deixar o inimigo vencer por dentro. Quando eu sei contra quem eu estou lutando, irmão, eu sei o meu próximo passo. É não retirar da comunhão, mas ficar firme nela, com a armadura vestida e o perdão na mão, sabe?
Quando eu não entendo contra quem eu estou lutando, a primeira coisa que eu faço é me afastar da comunhão. Quantas pessoas estão se afastando da comunhão? Já parou para pensar nisso? Porque eu não estou entendendo contra quem está lutando. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Nossa luta é contra o RDT. E o RDT quer que a gente quebre a comunhão. É isso, entenda isso. 1 João 1,7, o texto que nós lemos, traz uma equação que parece ser simples, mas é profunda. Andar na luz significa ter comunhão, que significa ser purificado pelo sangue de Jesus. Pode colocar o versículo de novo, por favor? 1 João 1,7. João 1,7. Está aí? Vai vir? Não dá? Esperar. Thank you. Ok. Olha a equação aí. Andar na luz. Dá uma olhada no versículo. Andar na luz. Ter comunhão. E ser purificado pelo sangue de Jesus. O que significa? Perdão. A comunhão não é o final da caminhada, ela é o caminho. É onde a graça circula. É onde a purificação acontece, é onde nos tornamos mais parecidos com Cristo. E o inimigo sabe disso, irmão. Por isso ele trabalha incansavelmente para isolar, para dividir, para criar desconfiança e para fazer você desistir da comunhão, meu irmão. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, você pode escolher de forma diferente. João capítulo 13, agora sim, verso 34 e verso 35. Olha a sua escolha. Eu penso que Deus pode escolher. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isso que diferencia o discípulo do Senhor. E essa é a nossa identidade. Esse é o nosso testemunho. Essa é a nossa proteção. Então vista a armadura de Deus. Perdoe. Invista no seu irmão, caminhe na luz, deixe o sangue de Jesus fazer o que só Ele pode fazer, não porque é fácil, mas porque você foi chamado para isso. Então uma coisa que nós devemos hoje declarar é que eu vou vestir a armadura de Deus e vou permanecer nela, e eu vou permanecer em comunhão. Essa é uma decisão, irmão, que eu e você precisamos tomar hoje. E por que hoje? Porque hoje é o tempo oportuno. É hoje que o Senhor está esclarecendo isso para você. Eu quero passar um vídeo. Eu sei que já são 8h05. Um videozinho de 4, 5 minutos, que muito me impactou nessa semana. E depois disso nós vamos orar. Muitos de vocês já devem ter visto. Eu mesmo encaminhei para um monte de gente na rede social. Mas eu gostaria que você pudesse ver sobre a armadura de Deus. E o telão está meio desconfigurado. Mas eu posso te passar o link depois para você ver na internet, e no próximos cultos aí eu posso passar novamente. Mas eu preciso passar hoje. Porque se você veio aqui hoje, é porque você precisa ver isso hoje. Pode passar? Não é contra sangue. Existe um campo invisível decidindo destinos. Enquanto você luta contra pessoas, há principados tentando destruir seu propósito. Hoje eu não luto mais errado. Hoje eu visto a armadura. Eu brigava com quem está comigo, agia escondido. E
Eu chamando o errado de inimigo, culpava rostos, levantava muros, ferindo quem estava do meu lado, sem perceber que no invisível meu lar estava sendo atacado. Mentiras sopradas na mente, de madrugada na solidão, e eu quase acreditei que a derrota era minha condição. Mas hoje meus olhos se abriram, hoje eu sei onde é o altar. Não é na força do braço, é no espírito que eu vou guerrear. Vista a armadura, levanta soldado, cinja a verdade, levanta a fé. A espada do Espírito está na minha boca, e o inferno recua quando eu fico de pé. Vista a armadura, a guerra é real. Não é contra homens, é contra o mal. Capacete, coraça, escudo e espada. Quem luta vestido por Deus não cai em nada. O cinturão da verdade me sustenta, cala toda acusação. A couraça da justiça protege meu peito contra setas no coração. Meus pés estão firmes na paz, eu não fujo mais da posição. O escudo da fé apaga o fogo que tenta tocar minha geração. Dados inflamados não me derrubam, eu sei quem está por mim. O medo não governa assim, e minha mente está guardada. A ansiedade não domina aqui. Quando eu declaro a palavra, o reino das trevas começa a ruir. Vista a armadura, levanta soldado, cinja a verdade, levanta a fé. A espada do Espírito está na minha boca, e o inferno recua quando eu fico de pé. Eu visto a verdade e a mentira cai, eu visto a justiça e a culpa sai. Eu calço a paz e o medo vai, eu levanto a fé e o fogo apaga. Eu coloco a salvação, mente guardada, eu empunho a espada. A palavra liberada não é minha força, é a autoridade, é o nome de Jesus sobre a cidade. Eu não sou vítima, eu não sou fraco, eu sou soldado do Deus vivo. A guerra nunca foi contra pessoas, nunca foi contra a carne, nunca foi contra sangue. O inimigo queria divisão, mas hoje eu me posiciono. Hoje eu luto no lugar certo, e quando um filho de Deus se levanta, o inferno sabe, a batalha mudou de direção. Vista a armadura, levanta soldado, a guerra é real, mas eu não estou só. O inferno tremeu quando eu me
permanece. De orar por você nessa noite. Mas entenda, antes de você levantar, deixa eu te falar uma coisa. É legal, né? Foi gerado por IA aqui no Brasil esse vídeo. E é muito bacana quando a gente entende um pouquinho o que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês tiveram um pouquinho do vislumbre do que é as visões que Deus dá para a gente. Eu quis trazer isso daqui para que você possa entender que você não está lutando contra carne e sangue. É uma luta espiritual e nós, como igreja do Senhor, precisamos ter os olhos abertos para essa guerra. Então, antes de você levantar, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero fazer um ato profético na hora que você se levantar. Alguns vão entender, vão fazer e vão praticar. Outros vão entender, vão fazer, mas não vão praticar. E alguns de vocês não vão entender. Eu sei disso. Mas eu vou fazer mesmo assim. Para aqueles que entendem e vão fazer. Quando você se levantar dessa cadeira que você está, você vai se levantar disposto a lutar em jejum, oração e leitura da palavra, em perdão e em comunhão pela tua casa e pela tua igreja. Vocês estão vendo essas cadeiras vazias? Nós temos gente mais do que suficiente para estar tudo cheio. Isso é uma guerra espiritual. Porque você mesmo é um desses que vem num domingo e não vem no outro. Isso precisa mudar. E eu estou me posicionando aqui no altar do Senhor para falar isso para você. Vocês entenderam porque está tudo dando errado no culto de hoje? Vocês não entenderam isso? Porque existe uma batalha espiritual ferrenha, porque Satanás sabe que a partir do momento que nós nos levantarmos num único propósito, em comunhão na igreja, a batalha muda de direção. E é por isso que quando você se levantar, tome a decisão de lutar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pela tua igreja. Todos aqueles que entenderam isso, se quiser, esse é o momento de se posicionar. Não tem música, não tem glamour, nem purpurina, nem luz piscando. Tem decisão no reino espiritual, é diferente. Hoje. Mas eu estou feliz. Porque é assim que as guerras são ganhas. Deus está tirando uma venda aqui hoje de muitos. Chamam de volta para a vida e de volta para a batalha. Hoje, o Batista Árvore da Vida entra nessa guerra pela cidade. Porque você entendeu. Nós já estávamos nela, tá? Mas agora nós estamos nela como corpo. Eu não vou falar linguagem militar, não. Eu vou falar a linguagem do céu. Deus está nos chamando para isso. E hoje eu vou encerrar o culto assim. Eu sei, é sem glamour, né? Sem música, sem, né? Diferente. Tem um peso de glória tão grande aqui, irmãos. Eu sou um cara difícil de chorar. Meus olhos estão cheios de lágrimas aqui. Eu estou me controlando.
A história da vida da sua família muda hoje. Hoje. A história da sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, muda hoje. A história desta igreja muda hoje. Estou declarando isso no mundo espiritual. Muda hoje. Hoje Deus está levantando pessoas que entenderam e que nós vamos batalhar no Espírito, aonde quer que você esteja. Deus está trazendo libertação hoje.